em casa em sequência aí, né? Para recuperar e desempenhar bem o bom futebol. Primeira derrota coral, André. E agora? É para desmanchar o time, dispensar todo mundo? Ou é preciso calma e tranquilidade para se recuperar no campeonato? Preciso ter, antes de mais nada, maturidade, né? Compreensão de que é um campeonato em que o Santa Cruz é um time que pode ser perfeitamente batido. Santa Cruz não é o suprassumo, entendeu? E eu entendo particularmente quando as pessoas dizem, Maurício, aí eu vou discordar de você, quando as pessoas dizem que foi boa a derrota. Porque tem derrota que tem um lado bom, sim, tem um lado didático, entendeu? É feito a gente, quando a gente erra, o pai da gente chega aqui e dá um cascudo na gente, né? Para que a gente não erre mais. Então, assim, eu acho que essa derrota, certo? Veio em boa hora, veio sim em boa hora, no sentido de que ligar o alerta, tá entendendo? Até mesmo do que você falou, que você vem falando, olha, o Santa Cruz tá ganhando, mas tá ganhando assim, nas coxas, olha, o Santa Cruz não sei o quê. E, de repente, esse clima de invencibilidade, de ponto, de não sei o quê, isso não é lá muito legal, entendeu? Santa Cruz tem, veja, da mesma forma, né, de que a gente disse aqui no Bibiribe, volta a repetir, quando Santa Cruz estava ganhando, de que tinha coisas para corrigir, que o Santa Cruz precisava melhorar. Veja, o Santa Cruz ganhando jogos. A gente dizia que, olha, tem coisa para corrigir, tem coisa para melhorar, né? Não é também pela derrota de ontem que é terra arrasada, que tudo não presta, que, já vi torcedor dizendo, tem que botar não sei quantos para fora. Também não é assim, não. Gente, futebol é futebol, entendeu? A Argentina, por exemplo, foi campeão mundial e perdeu a primeira partida, né? E teve um jogo aí, não sei qual foi o time, que até os 20 minutos do segundo tempo estava empatando, se empatasse, estava fora do Mundial. E aí Messi fez o gol e reverteu a situação e terminou ganhando a Copa. Então, assim, futebol, o Santa Cruz não é um time imbatível, não. Agora, na minha opinião, né, vi atentamente os comentários dos amigos aqui, concordo em boa parte, entendeu? Inclusive com as observações, né? Mas assim, eu vejo hoje mais virtudes no time do Santa Cruz do que propriamente defeitos, entendeu? Então, assim, eu acho assim, a dupla de zaga, na minha opinião, melhor do que a do Pernambucano, né? Tanto é que há bem pouco tempo Santa Cruz era a defesa menos vazada da competição, certo? E aí precisa ter um corte importante, que é o Ferroviário. Até o jogo do Ferroviário, Santa tinha levado 2 gols. Depois das 2 partidas com o Ferroviário, esse número triplicou. Santa Cruz levou 6 gols. Só com o Ferroviário, nós levamos 4 gols. Precisa ser corrigido. Então, ver onde foi o defeito, qual foi o defeito, posicionamento, entendeu? Acho que o nosso goleiro falhou sim, entendeu? No primeiro gol e no terceiro gol, né? Acho que ele, Maurício, de ser o cara construtor de jogada, devia ser relativizado isso, não ser uma obrigação, e parece que está sendo isso, uma obrigação, né, na construção de jogada, passar pelos pés do nosso goleiro. E é um risco enorme, né? Várias vezes a bola começou a jogada com ele praticamente na linha do gol, Maurício. Isso me dá um medo da porra. Praticamente porque, veja, o Giovani errou naquele primeiro gol, perdeu a bola. Você ainda tem a esperança do meio de campo tirar a bola, você tem a esperança da zaga tirar a bola, e por último, você tem a esperança do goleiro tirar a bola. Mas se o goleiro ali falhar, né? Acabou, é gol na certa. Então, assim, não precisa necessariamente todas as bolas ter que sair com o Felipe, não. Eu sei que ele lança muito bem, Maurício. Ele é um bom lançador. Mas, antes de mais nada, ele é goleiro. Ele é goleiro e é preciso ter essa consciência. Ô, André, Entendeu? e numa dessas saídas de bola, ele levou uma trombada de Ciel. Lógico, foi uma trombada leve, mas pode vir uma trombada mais pesada e o cara se machucar também, né? Exatamente.
E como o nosso amigo Massa está falando aqui, eu concordo com ele, não só foi falha no jogo de ontem, tá? Falhou naquele lance lá do Central, que ele reboteou a bola na frente. Nesse mesmo jogo aí, ele, ele reboteou uma bola de frente, foi tirada a Arrotou bola, uma bolinha. Arrotou uma arrotou. bolinha. Então, assim, é um tanto quanto instável. Faz belas defesas, mas também, sabe, tem seu momento de fraquejo. Agora, o que está me preocupando, e ontem me deixou muito claro isso, Maurício, é que a gente precisa, e por isso que a derrota, às vezes, abre os olhos, entendeu? Porque eu mesmo aqui, defendi de que o Banco do Santa Cruz, né, estava com praticamente o mesmo grau de qualidade do time titular. E eu estou vendo que eu me enganei. E não é pela partida de ontem. A partida de ontem talvez tenha sido uma constatação. E me enganei por quê? Porque simplesmente João Pedro não está jogando nada. Não está jogando nada. Eu até entendo que ele está correndo, ele está lutando, mas não está jogando nada, não está acertando um passe, nada, perdido em campo. E Totti, pelo amor de Deus. Certo? Então, veja. E outra, é um trio. É João Pedro. Eu vou até dispensar a lateral esquerda, tá? Quero nem falar da lateral esquerda. Vamos centrar aqui 3 jogadores. João Pedro, que sempre está entrando e não está fazendo nada. Favela também. E eu tinha uma boa esperança de Favela. Eu me lembro que com o amistoso contra o Asa, o pessoal da rádio que lá foi transmitido falou bem dele, foi a estreia dele. E a gente tinha uma esperança, mas futebol de Favela até agora nada. E Totti. Totti está de fazer pena. Totti está de fazer pena. Vide o gol que ele perdeu, o gol de cego que ele perdeu ali. Aquilo ali é falta de técnica mesmo. Então, veja, Erra muito jogador durante o jogo, né? erra demais durante o jogo. Demais, demais. O gol contra o Souza também, o que Totti errou, entendeu? Foi brincadeira. E aí, veja, se a gente analisar, por exemplo, as nossas laterais, titulares e reservas, pensem bem comigo. Vamos lá, começar do lado direito. Você tem quem? Israel, Totti, como é o nome do outro? Yuri Ferraz. Você tem esses 3 jogadores, certo? Israel muito mais pela força física, né, do que propriamente pela técnica, mas Israel está se salvando. Os dois, na minha opinião, não são confiáveis mais, entendeu? Os 2 laterais. E os esquerdos, falam. Então, veja, as 5 jogadores, não, tá? Eu respeito quem tiver a opinião contrária. Mas dos 5 jogadores, Maurício, tanto do lado direito como do esquerdo, na minha opinião, só um merece realmente ser titular do time. É Israel. Os outros 4, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Outra coisa, que eu até falei isso ontem na live, quero ser bem rápido aqui, é até levantar a bola para os amigos. O nosso treinador falou de Matheus Melo como, e disse exatamente assim, que para ele o jogador teria que ter merecimento. Então, quando ele fala um negócio desse, a Matheus Melo, que não está nem sequer indo para banco de reserva, nem sequer relacionado, e fala textualmente que tem que ter merecimento, o que é que aqui todo mundo entende? Que o cara não merece. Que o cara não está se empenhando, Jadilson, nos treinamentos. Veja. João Diego saiu por causa disso, né, André? Exato. Veja. E para João Pedro merecer e ele não, aí é que está muito mal, viu? Veja, diferentemente de João Pedro, que ele está dizendo que João Pedro está sendo um cavalo nos treinos, mas no jogo não está acontecendo nada, ainda se justifica. Porque treino é o que o treinador está vendo lá. Mas um treinador chegar para dizer publicamente, né, que para ele só vai por merecimento, o que é que está vendo com esse cidadão então, rapaz? E a gente precisa dele. A gente precisa dele. Olha, ontem, nosso 10 não jogou bem. Ele poderia estar ali no banco de reserva, ter substituído e, de repente, ter feito uma bela partida. Porque ele tem condições para isso, ele tem qualidades para isso. E o treinador chega publicamente, minha gente, e diz que Matheus Melo não está merecendo. E aí vai ficar assim? Vai ficar colocando um jogador dentro do grupo que não está merecendo
E aí, entenda-se, merecimento, na minha compreensão, né? É o quê? Quando o treinador diz isso, é porque falta de empenho. Falta de empenho nos treinamentos, não está treinando Dá a bem, não entender que está sequer treinando. está se esforçando. Exatamente. A não ser que ele diga publicamente, não, me enganei, o merecimento que eu estou dizendo é porque isso, aquilo, outro, eu estou pedindo para ele fazer uma função, ele está fazendo outra. Enfim, nem sequer, Francisco, o cara está sendo relacionado. Então, assim, precisa corrigir esses defeitos, né? Daí a derrota de ontem ter ligado definitivamente o alerta agora. Não é também uma derrota para ser terra arrasada, ninguém presta mais, vai se acabar. Não, somos líderes folgados, né? Teremos mais 2 jogos seguidos no Arruda, esses 2 jogos vai praticamente dar a primeira posição a gente vai se classificar, mas que sirva de lição. E outra coisa, só para finalizar, Maurício, eu ainda tenho um trauma de 2020. Eu sei que a circunstância de 2020 é totalmente diferente da de hoje. Totalmente diferente. Mas o Santa Cruz de 2020, na Série C, estava batendo em tudo que era time, o cão chupando manga. Quando chegou na hora da onça beber água, o time fraquejou. E Marcelo Martelotti disse aqui no Bibiribe, na live da gente, entendeu? Em outras palavras, eu acho que Francisco estava nesse dia também, faltou foco. Inclusive dele, que ele reconheceu isso. Entendeu? Faltou foco. Então, eu só espero que o time não perca o foco, que a comissão técnica não perca o foco. Entendeu? É isso aí. Fala, Francisco. E agora, Francisco? Agora o que fazer, tipo assim, pro próximo jogo contra o Souza? Não, se comportar? Não do próximo jogo, mas para tocar esse time, né? O elenco, o clube, o que a torcida também tem que fazer para não criar um clima de acabou, já morreu, né? Como a gente vê alguns fazendo. Pronto, veja, é difícil para nós, torcedores, termos equilíbrio, certo? Eu digo nós porque eu não vou me colocar fora do contexto, certo? A emoção toma conta das nossas análises, por mais que a gente tente colocar a cabeça no lugar. Numa vitória, a gente tende a relativizar certos aspectos negativos, certo? Numa vitória, o discurso do treinador fica mais bonito de se ouvir. Você vai escutar o pós-jogo, você vai escutar as entrevistas, você vai assistir aquele vídeo de bastidores que numa derrota, por motivos óbvios, não é postado. E quando o time perde, meu amigo, você cai naquela tentação de sair procurando culpados, certo? Então, quando o time perde, nada do que o treinador fez foi bom. Enfim, eu creio que a gente não pode cair nessa. A gente tem que lembrar, por exemplo, alguém imaginava, antes de começar essa Série D, que o Santa Cruz iria chegar nessa rodada, que eu não estou lembrando o número dessa rodada, certo? Mas a gente está na primeira rodada. Ontem foi a primeira rodada do retorno, digamos assim. Oitava rodada, foi assim. É a primeira do retorno. Alguém imaginava que a gente ia chegar na oitava rodada, após a primeira do retorno, que o Santa Cruz estaria liderando e que o Santa Cruz teria, fora de casa, um retrospecto em que ele venceu o quê? 3 partidas, certo? Empatou uma e perdeu outra. Todo mundo aceitaria isso. Todo mundo estaria sonhando com isso. Só que a sequência de vitórias do Santa Cruz deixou a gente mal acostumado, porque aí vem a derrota, aí já bate aquele desespero, pronto. Quem já não estava gostando do time, tudo bem, mas os que estavam empolgados tendem a achar que está tudo perdido, certo? Não, é ter a cabeça no lugar, certo? É saber lidar com a derrota. E saber lidar com a derrota é não se conformar com ela, é não normalizá-la. É como o André disse, é tirar lições. Tem que fazer isso enquanto a derrota não desclassifica, certo?
Porque eu estava até falando hoje no grupo interno dos membros. Você chegar no mata-mata depois de uma primeira fase invicto pode parecer bom, mas, por outro lado, traz aquele seguinte peso. Você chega naquela fase eliminatória da competição e o jogador tende a pensar: puxa, até agora eu não perdi nenhuma partida, mas eu corro o risco da gente perder uma partida e a temporada ser jogada fora. Isso acontece, por exemplo, em Copa do Mundo, quando você chega invicto na fase eliminatória e você perde. Chega invicto na semifinal e você é derrotado. Aí vem aquele negócio, poxa, adiantou o quê? Ter feito uma primeira fase primorosa. E o peso da invencibilidade, por incrível que pareça, traz um aspecto psicológico ruim, porque você pensa, poxa, eu só estou ganhando, uma hora eu vou perder, e se eu perder na hora em que a derrota é fatal? Então, é aproveitar que isso aí o Santa Cruz já teve, certo? Já teve a derrota na competição. Agora, como eu disse, não se pode normalizá-la, certo? E tem que fazer o que eu creio que já vinha sendo feito, certo? Porque você não vai só trabalhar para corrigir os problemas do time quando ele perde. Você tem que enxergar os problemas também quando o time está ganhando. Porque, veja, o Santa Cruz perdeu a partida ontem, mas o placar, de certa forma, foi ilusório. Porque o Santa Cruz ele foi muito mais perigoso para o Ferroviário lá no PV do que o Ferroviário foi perigoso em cima do Santa Cruz aqui. Basta a gente lembrar que o Ferroviário começou a fazer cera no primeiro minuto do jogo aqui no Arruda. E isso não aconteceu. Inclusive, eu não lembro quem foi que falou isso no grupo, no nosso grupo interno, e eu concordo. O time do Santa Cruz é muito inocente para matar a jogada, meu. Praticamente não se mata a jogada, não. Toda vez o adversário ele passa do meio de campo, ele chega na área do Santa Cruz, certo? Nesse ponto, o time é muito inocente. É complicado para segurar resultado, porque está ficando muito comum o Santa Cruz fazer um gol ou dois, né? Abrir 1-0, 2-0, e o adversário logo fazer o gol. Ontem foi logo quando o Santa Cruz fez 1-0. No Arruda, quando o Santa Cruz fez o segundo gol, o Ferroviário logo diminuiu. Quanto o América de Natal virou o primeiro tempo ganhando, no início do segundo tempo, o América de Natal diminuiu o placar, e isso psicologicamente colocou o América de Natal de volta na partida. Tem que corrigir esses erros. E veja, uma defesa que a gente vinha elogiando muito, porque tinha levado poucos gols, num único jogo, levou a mesma quantidade de gols que tinha levado nas outras 7 rodadas anteriores. O que o Santa Cruz levou em 7 jogos, 3 gols, ontem levou num. Enfim, procurar corrigir isso aí. Outro ponto que eu acho necessário, alguns reforços. E eu sei que não vai chegar craque. Eu sei que não vai chegar jogador de Série B, certo? Muito acima da divisão. Mas a gente precisa de reforços justamente por causa daquilo que a gente está se queixando, certo? O pessoal que está entrando, como o Jadilson falou, a gente vai contar com o João Pedro entrando no mata-mata, a gente vai contar com o Totti entrando no mata-mata, e o outro lateral, que é Yuri Ferraz. Muito do crescimento do América no segundo tempo foi justamente isso. Ou seja, também está preocupando. Pedro Favela está preocupando. Principalmente os laterais esquerdos, a gente não confia em nenhum. No caso de Renatinho, a gente está na esperança de Renatinho não, estou misturando. De Tiaguinho, a gente está na esperança de Renato, que veio da Ponte Preta, suprir essa lacuna. Enfim, alguns reforços pontuais, certo? Não é desmanche, não é sair colocando para fora um monte de jogador, mas reforços pontuais e algumas correções de postura. Matheus Vinícius é um excelente jogador, mas às vezes ele se empolga muito, fica bancando o Beckenbauer. Enfim, são coisas que dá para corrigir, certo? Dá para corrigir, não tem desespero. Agora, do mesmo jeito que não tem desespero, tem que se ter em mente que não tem nada ganho. Na Série D só vai ter alguma coisa ganha após o terceiro mata-mata. Porque aí, pelo menos, a gente já vai ter aquela sensação de que se livrou dessa competição que ocupa o porão do futebol brasileiro. Até lá, o time não ganhou nada.
até lá o time vai estar devendo à torcida esse acesso. Mas, por mim, certo, não tem desespero. Eu acredito que o próximo jogo, o Santa Cruz vai ter uma boa vitória, e uma boa vitória que, caso ocorra, não vai poder nos trazer de novo aquela sensação de que está tudo certo e que nada mais precisa ser trabalhado. Ô, Francisco, Não, é seguir. Diz, André. só para complementar seu raciocínio, qual eu concordo, você até se esqueceu de falar, eu acho que é uma coisa aqui que a gente não falou também, dos nossos reservas atacantes. O Tanque é uma nulidade, e o Pedro Sim, Henrique Tanque, a gente nem falou dele. o Pedro Henrique, que jogou como titular contra o Souza, também não se ouve bem. Então, veja, tiver um jogo que, por uma série de razões, Thiago Galhardo não jogar, vai ser problema para a gente. Entendeu? Já está dando mostra disso, que vai ser problema para a gente, porque a gente não tem um atacante, não digo nem no nível de Thiago Galhardo, mas o nível está baixo. Verdadeiramente o nível está baixo. É isso aí. Porque Tanque, olha, vou dizer, viu? A SAF, esse pessoal tá aí para ganhar dinheiro, com Tanque não vai ganhar, não. Com Tanque, eu tô achando muito difícil ganhar dinheiro em cima desse jogador, viu? Porque é nulo, é totalmente nulo quando ele entra. Esse Tanque aí, a gente tá na época de São João, né? Esse Tanque aí vai ganhar um peito de véio e olha, vencido. Entendeu? Meus amigos, agora já os cachorros da vizinhança aqui